Queridos irmãos e irmãs, a cada domingo a igreja nos reúne, nos congrega, mesmo nesse tempo em que nós estamos vivendo nesta crise do coronavírus, também nesta crise político-econômica, onde o nosso isolamento tem dificultado o nosso encontro, a nossa reunião dominical, mas através das mídias digitais, também os nossos meios de comunicação, temos então a possibilidade de celebrar a Eucaristia, a missa dominical. E a cada domingo celebramos a Páscoa do Senhor. Falamos da igreja, a nossa Páscoa semanal, Páscoa que o Senhor renova a nossa vida, Páscoa que o Senhor abençoa a cada um de nós. Então, mesmo vocês não estando aqui em casa, vocês também são renovados e abençoados pela participação na Santa Missa neste modo que agora assim podemos fazer. E quando nós dizemos que somos renovados, ou seja, o Senhor faz nascer para nós a vida nova, Ele nos recorda essa palavra, a sua palavra, a palavra de Deus, a boa notícia de salvação, que nos ajuda assim a despertar aquilo que de fato somos, filhos e filhas de Deus. Então hoje os textos nos mostram assim que somos um povo sacerdotal, somos um povo eleito do Senhor, um povo escolhido. Assim, a primeira leitura lembra para nós como que Deus tirou aquela gente da escravidão do Egito e trouxe-os para um lugar, para uma terra. Eles passaram mais ou menos 3 meses naquela travessia do deserto. E Deus sempre adiante deles, Deus sempre com eles, conduzindo-os à sua promessa. E chegando ao Monte Sinai, Deus então pede que Moisés recorde para eles que eles é o povo escolhido, o povo eleito. E o que Deus pede é que seja obediente, que cumpra a sua lei, e assim serão este povo sacerdotal. Então nós também, que conhecemos esta palavra, nós que somos batizados, nós que vivemos a vida cristã, somos esse povo sacerdotal, este povo eleito, este povo escolhido do Senhor. Este povo que foi assim resgatado, recuperado pelo seu próprio Filho Jesus Cristo, que, como ouvimos na segunda leitura de hoje da carta de Paulo aos Romanos, lembra que ele morreu para nos salvar. Então mostra também assim que nesta eleição de sermos esse povo consagrado, esse povo sacerdotal, a nossa vida também ganha sentido à medida que somos capazes de dar a nossa vida pela salvação do outro, pela salvação do nosso irmão. Não só aqueles que nós amamos, aquele que nós amamos já é obrigação, mas muito mais aqueles que nós temos a tarefa de salvar, aqueles que nós temos a tarefa de ajudá-los a voltar para o Senhor. Assim é preciso que cada vez mais sejamos capazes de sacrificar a nossa vida, insistindo, apelando sempre para convertê-los, para salvá-los, para também trazê-los de volta ao rebanho, à messe do Senhor. Então ninguém está excluído, não é somente os sacerdotes, não é somente os religiosos responsáveis por esta tarefa.
Essa tarefa está reservada a todos nós que somos filhos e filhas de Deus, nós que fazemos parte dessa grande nação de sacerdotes. Temos a tarefa de realizar na nossa vida esse projeto de Deus. Assim, precisamos cada vez mais tomar consciência dessa nossa eleição. A Igreja de Cristo, da qual nós somos membros, onde nós vivemos e celebramos a nossa fé, foi assim constituída por essas 12 colunas que hoje o Evangelho lembra para nós, o nome dos apóstolos, deste novo povo sacerdotal, a Igreja de Cristo, que tem a tarefa de dar continuidade na sua missão. E cada um de nós nos colocamos juntamente com essas colunas dos 12 para continuar a obra de Cristo. Então, nenhum de nós está assim excluído, impedido de tomar parte na missão. Todos nós devemos estar ocupados nesta missão. Por isso é bom a gente lembrar nesse domingo que todos das nossas comunidades, espalhadas nas várias comunidades, seja aquelas dos bairros mais afastados de nossa cidade, seja aquela ainda das comunidades rurais, todos têm uma tarefa, é eleito, tem uma missão. Nós não podemos jamais perder esta escolha, esta eleição. Nada deve assim nos impedir de ali estarmos juntos como irmãos. Então, esse domingo devemos renovar a nossa vida nessa eleição, lembrar que o Senhor nos escolheu, nos tornou o seu povo eleito. E esse povo eleito, então, tem essa missão, e a missão é a mesma missão de Jesus. Continuar esse projeto divino de salvar a todos os homens. Não somente aqueles que nós amamos, não somente aqueles que nós gostamos. Jesus até no Evangelho lembra para nós o bem, somente aqueles que lhe faz o bem. O que você faz de extraordinário? Se você ama somente os seus amigos, o que você faz a mais? Por isso ele lembra amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Então mostra que a nossa missão é a mesma missão de Jesus. Essa missão desafiadora de salvar a todas as pessoas. Então nós somos convidados hoje a pensar na nossa missão. Primeiro dentro da igreja, não somente nas quatro paredes, é claro, mas na igreja, todo o povo, a nossa responsabilidade de ajudar os que estão cansados, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão assim como ovelhas sem pastor. Muitos destes abandonaram a vida de fé, deixaram o seu coração ser levado pelas coisas deste mundo, assumiram outros valores e com isso se perderam. Então é preciso que a gente se ocupe, como Jesus diz no Evangelho, ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a nossa tarefa. Tem muitos dos nossos irmãos que se enganaram longe de Deus, às vezes até acreditam em Deus ainda, e eu creio, mas é uma crença muito superficial, não é essa crença em que ele assume, que ele toma parte. Quantos de nós conhecemos alguns dos nossos irmãos que, em vez de santificar o domingo, sacrificam o domingo, não participando da assembleia dominical, não participando da vida da comunidade, não participando das atividades da comunidade, não tendo um projeto de vida religiosa nos vários movimentos, serviços e tarefas da igreja.
apenas crê, apenas de vez em quando vai lá. Pior ainda são aqueles que creem, que foram batizados, mas que deste mundo, os bens deste mundo, tomar conta do seu coração. Estão preocupados com o seu bem-estar, com o seu prazer, com o seu poder, os seus bens. Também eles acabam sacrificando o domingo e não santificando o domingo. Alguns até nem lembram que é domingo, porque naquele dia ele vai receber os amigos na sua casa, lá na sua área de lazer, ou no seu sítio, vai ter uma festa, vai ter um aniversário, e ele esquece que é domingo, e ele acha que está bom dizer que acredita em Deus e que ele reza sozinho. Mostra assim que estamos perdendo esta eleição, como também a nossa corresponsabilidade na missão. Estar na comunidade, celebrar junto, já é o começo desta missão. Então é tempo de reavivar a nossa vida com Deus. E precisamos muito, porque o mundo tem sempre trazido para nós a cada dia surpresas, algumas até muito boas, mas outras tristes, negativas. E como aqueles que vivem muito presos aos bens materiais, acabam afundando às vezes numa depressão, numa tristeza, numa morte. Mesmo sem morrer, andam como mortos por causa desse distanciamento. Então, é hora da gente ajudá-los. Até mesmo dentro da igreja, dentro da nossa comunidade de fé, precisamos ajudar muitos que ainda creem mal. Vemos às vezes, quando celebramos o sacramento do batismo, a indiferença religiosa daquelas pessoas que estão ali e que pediram o sacramento do batismo para os seus filhos. Para eles é apenas um ato social. Às vezes a dispersão naquela hora é tão grande. Então essa gente também precisa ser alcançada. Precisamos ocupar com essa gente. E a gente podia dizer, nos demais sacramentos essas coisas acontecem do mesmo jeito, porque nós vamos valorizando outros aspectos, principalmente aqueles sociais, em que mostra o nosso poder, a nossa grandeza e o que nós temos. E quantas coisas que a gente então vai vivendo mal a nossa eleição e a nossa missão. De outro lado, a missão nos coloca também um olhar para aqueles que estão abandonados, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão passando muitas dificuldades, por aqueles que foram vítimas e consequência de um sistema estrutural e hoje vive tristeza de morte. São muitas as situações. Pessoas que perderam o trabalho, pessoas que dependem da caridade cristã, pessoas que estão agora nesta crise do coronavírus em casa, sem trabalho, sem poder sobreviver, como também aquelas outras pessoas que estão assim sozinhas, abandonadas, e que nós temos a tarefa, a missão de ir ao encontro desses nossos irmãos, fazer como Jesus sempre fez, ir ao encontro deles, ajudá-los nesta hora, ser uma presença. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Assim Jesus insiste conosco hoje. De graça recebestes, de graça também deveis dar. Assim como Deus nos agraciou com a sua bondade, sejamos também capazes de servir
a todas essas pessoas de graça, sem exigir nada, sempre com muita dedicação. A nossa missão não pode visar outros interesses, senão aqueles que o Evangelho nos ensina, para que a gente possa ir a todos os perdidos da casa de Israel, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Então, que esse domingo nos ajude assim a tomar consciência da nossa vocação batismal, do nosso sacerdócio de fiéis e assumir com Cristo essa missão. Não importa se vai ser necessário você também dar a sua vida. O importante será o seu irmão, que será salvo por causa do seu amor, por causa da sua gratuidade em ajudá-lo. Façamos então a nossa profissão de fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O Senhor repete todos os dias em sua igreja.